Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um pequeno review do gimbal talvez mais vendido de 2022. É ele mesmo, o Scorpio C. Então vamos lá galera, falar aqui desse gimbal que eu acho que foi um dos gimbals mais vendidos de 2022 e eu acho que ele foi o mais vendido por uma proposta que eles foi anunciado, que era o modo vertical. Então já vamos começar falando o porquê que eu adquiri ele, que foi por esse modo, e porquê que eu me frustrei. Eu vou já falar tudo sobre o gimbal, as funções e tal, tem muito vídeo no YouTube falando sobre isso, mas eu quero me atentar ao modo vertical, que foi o marketing geral em cima dele sobre esse modo. Tem um botãozinho aqui do lado, que quando você aperta ele duas vezes, a câmera vai virar, ó. E, teoricamente, estaria no modo vertical, né? Está no modo vertical. Porém, o que ninguém fala e o que a Feiltech também não informou é que nesse modo a câmera fica em FPV. O gimbal, desculpa, fica em FPV. Ele destrava todos os motores e eu não tenho como controlar. Se eu quero só pan, se eu quero só tilt, se eu quero só roll, ele não controla, ele solta e destrava todos os motores. E por que que isso é uma furada, gente, pra quem quer usar o gimbal na vertical? Porque tu não tem controle nenhum de como tu vai fazer uma cena. Se tu precisa estabilizar ele no horizonte retinho e só precisa do pan, tu não consegue, porque ele tá todo destravado. Um movimento que você der pro lado sem querer, olha ele rodando no horizonte. Um movimento que você der pra cima, olha o tilt subindo aqui e descendo. Então, eu acho que essa foi a maior mentira, digamos assim, pode dizer que mentira da Feiltech, ou como faz naqueles vídeos que chama clickbait, né, pra galera adquirir por causa desse modo. Eu fui um que vendi, como eu disse, o AK2000S, pra comprar por esse modo, e esse modo é totalmente, pra mim pelo menos, na minha opinião, ele não é funcional. Pode ser que pra algo assim mais rápido, algo assim que você precisa numa emergência, ele funcione. Você dá dois cliques, ela virou a câmera, beleza. Mas você não vai ter precisão nos seus takes, você não vai ter como controlar os eixos. Eu acho que isso resolveria com a simples atualização de firmware. Mas até agora a Feiltech não liberou isso, não atualizou e reclamações não faltaram sobre esse modo, né? Muita gente se frustrou, inclusive eu. Tirando isso, o único outro ponto que eu vou falar negativo dele é a questão do peso. Não dele, mas da carga que ele aguenta. No site, o próprio fabricante fala que ele aguenta até 2,5 kg, mas não é verdade, porque aqui eu tô com SL3, uma cinquentinha, é um kit muito leve, bem levinho esse kit aqui. Eu testei com a câmera que eu tenho aqui de foto, não é de vídeo, mas eu testei, apesar de ela filmar, uma D7200 com a 1835, essa brincadeira aqui, ó. É uma câmera muito pesada. Ela pesa mais ou menos 1,5 kg com a lente aqui. E eu testei aqui no Scorpio e os motores ficaram em 20, todos no limite. Então, dois pontos negativos desse gimbal que ninguém fala, ou pouca gente fala, essa função da vertical que pra mim não é funcional e também a questão da carga que ele aguenta. Eu acho que ele não aguenta uma carga muito pesada, como o fabricante diz. Mas vamos lá galera, então, falar das qualidades desse gimbal que não tem como negar que são várias. Esses dois pontos negativos que eu citei, eu acho que são os principais, pelo menos o que me incomodou, mas de ponto positivo ele tem vários. Vamos começar aqui fazendo um panorama aqui no gimbal para vocês conhecerem um pouquinho, para quem não conhece. Vamos começar aqui pela parte dos botões de trás aqui. Ele não tem o display, mas aqui nós temos o botão de REC, o joystick, essas luzinhas aqui indicam a carga da bateria, o botão de modo, com os três modos, Pan, Tilt e Roll. Esse botãozinho do meio e os dois aqui serve para fazer aquele modo de 360, eu esqueci o nome agora, mas tanto para a direita quanto para a esquerda, tá bom? Do lado de cá, do lado esquerdo, onde tem aqui o nome Scorpio, tem esse botão que é justamente para fazer, para deixar ele no modo vertical, que foi o que eu disse que eu não gostei. Aqui tem um botão de FPV, ele destrava todos os motores. Esse botãozinho, ele é multifunção, eu vou já falar dele. Essa rodinha aqui também. Para o outro lado do gimbal, desse lado, nós temos aqui o botão de calibração, isso é muito bom porque a gente não vai precisar abrir o aplicativo para calibrar o gimbal. Desse lado nós temos o botão de liga e desliga. E aqui o botão de A e B para a gente configurar dois pontos para o gimbal fazer um movimento. Então vamos passar aqui por cima deles e explicar cada coisa. Aqui não tem muito segredo, você vai apertar o REC para gravar se sua câmera estiver conectado. Aqui o joystick, aqui os modos de Pan, Tilt, Roll e também FPV e Lock. Então você vai apertando uma vez até acender as luzinhas. Aqui ele está travado. Deixa eu colocar aqui no Pan, ó. Aqui está no panorama. Tem só uma luzinha acesa. Então eu posso mexer o gimbal para as laterais no sentido de panorama. Mas se eu inclinar para baixo ou para cima, ele não vai mexer porque está somente com o Pan ativado. Se eu apertar mais uma vez, vai acender a luz do Pan e do Tilt. Então agora eu tenho além do horizonte aqui para fazer o Pan. Pan de panorama, gente, então lembra? E o Tilt, que é movimento para baixo e para cima. Então agora eu tenho os dois motores liberados para poder trabalhar. Estou fazendo um panorama aqui, mas o assunto sai um pouquinho do quadro, eu posso subir e acompanhar aqui no Tilt.
ou baixar para reenquadrar. Se eu apertar mais uma vez o botão M de modo, ele ativa o Tilt, Roll e o Pan, então ele vai ficar praticamente em modo FPV, ó, todos os motores soltos, para onde eu for com o gimbal, ele vai também jogar a câmera de forma muito suave. Tirei aqui, apertei o M novamente, ele vai entrar no modo Lock. O Lock, como já está falando, travado, então ele vai permanecer aonde eu colocar a câmera. Está apontado agora, para onde eu mexer aqui não importa, se eu mexer para trás, para frente, para um lado e para o outro, a câmera não vai sair, o famoso pescoço de galinha, né? Aqui eu posso ir para frente e para trás e a câmera está travada, beleza? Desse lado aqui é o lado que eu falei que tem o modo vertical. Se eu apertar 2 vezes, ele já entra no modo vertical. 2 vezes de novo, ele volta. Esse botão é para ativar o FPV, então você não tem que apertar 3 vezes aqui o botão de modo até ativar o FPV. Se você precisar fazer um movimento rápido que precisa destravar todos os motores, é só apertar aqui e ele já vai liberar. Se eu apertar, todos os motores já estão destravados. Apertei novamente, ele volta para o modo que estava, no caso estava aqui só no pan. Vamos falar desse botãozinho aqui e desse dial, que eu achei sensacional. Eles têm duas funções basicamente, a primeira seria para você conectar aqui o follow focus e fazer o foco por aqui, ou dependendo até o zoom, se você conectar um encaixe na lente, e aqui as funções. Mas assim que vem, do jeito que ele está aqui, ele tem uma função que eu gosto muito, de controlar a direção como se fosse o joystick daqui. E eu seleciono o motor que eu quero ativar, eu seleciono o motor que eu quero mover. Então, se eu girar aqui, no primeiro modo, ele está fazendo aqui o pan. Ó, girei, eu controlo o pan de forma muito suave aqui por esse disco. Se eu apertar esse botão, uma vez, ele vai entrar no modo roll. Vai girar aqui os eixos, ó. Se eu apertar mais uma vez, ele vai entrar no modo tilt. E agora, para cima e para baixo. E esse modo é o que eu mais uso. Ah, esqueci de falar aqui do gatilho, viu, galera? Ele tem algumas funções, a principal dele é voltar para a posição original e centralizada, tá bom? Eu utilizo como, galera? Eu coloco aqui no modo pan, então ele tá travado, os motores se deixam só o pan liberado. Consigo seguir um assunto aqui. Se eu precisar reenquadrar para cima, em vez de eu apertar o modo para ativar o tilt, eu venho aqui, tô caminhando, preciso subir. E no dial aqui, ó, olha que legal, eu controlo o tilt dele. Então, esse aqui pra mim eu acho que é a função mais legal. Eu uso ele direto assim. Tô fazendo um pan aqui, seguindo um assunto, captando um momento, mas por acaso o assunto saiu do enquadramento, eu corrijo aqui no pan rapidinho, no tilt, desculpa, de forma bem suave. O gatilho, se você apertar 2 vezes, como eu disse, ele volta. 3 vezes ele entra no modo self, mas eu desativei. Por quê? Porque se você deixar ativado, você pode acabar apertando 2 vezes para centralizar, sem querer esbarrar a terceira e ele virar a câmera para você no meio de uma gravação. E eu acho que isso não é muito legal, então eu desabilitei aqui, mas tem essas duas funções. Mas também você pode configurar o gatilho para alguma função específica para quando você apertar e segurar. No caso, eu coloquei para ele deixar todos os motores travados. Então, como eu disse, ó, o jeito que eu uso, estou no pan, corrijo o tilt aqui pelo dial, mas se por acaso eu precisar seguir um assunto e travar nele, eu seguro o gatilho, ele entrou no modo lock. Então agora nem pan, nem tilt, roll, nada, tá todo travado. Soltei o gatilho, ele já vai pro pan novamente. Desse lado de cá, pessoal, temos aqui o botão de calibração. Esse botão é muito legal porque você não precisa conectar o aplicativo para calibrar. Você troca a câmera ou troca a lente ali rápido, não precisa ir lá, abrir o aplicativo, conectar o gimbal. Não, você apertou aqui, segurou alguns segundos e ele vai começar a calibrar. Lembrar que é importante calibrar somente com esse tripé, galera, bem apoiado, tá bom? Não pode calibrar o gimbal com esses pezinhos aqui, que é o que dá o nome dele de Scorpion, né? Para parecer um escorpião. Não pode de forma nenhuma, o gimbal tem que estar alinhado, então somente com esse tripézinho que acompanha o produto. Aqui nós temos o botão de liga e desliga, e esse botão tem uma função que pouca gente usa, que se você der 2 cliques, ele dá um sinal e entra em modo repouso, stand-by. Ah, mas para que isso é útil? Se eu precisar trocar a lente e recalibrar o gimbal, eu não preciso desligar ele, depois ligar novamente ou fazer algum ajuste fino aqui. Eu dou 2 cliques e pronto, ele entra em modo stand-by, eu posso mexer. Quando eu clicar novamente, uma vez, ele liga e ativa os motores de novo. Aqui desse lado, galera, nós temos o botão de A e B, que serve para você configurar 2 posições para o gimbal seguir. Então vamos supor que agora eu coloco ela nessa posição para mim, seguro aqui a tecla A, ele vai dar um bip. Agora eu vou para outra posição que eu quero ele para cá e para baixo. Seguro o botão B, ele já travou as 2 posições. Então eu posso apertar o A e ele vai fazer o percurso até o ponto que eu defini primeiro. Tá de forma bem lenta, eu coloquei bem suave porque eu estava fazendo a time-lapse, mas aí você pode ver que ele vai sozinho voltar para a posição que eu estava. Não importa o tilt, o pan, o roll, a posição que você marcou em A e B, ele vai alternar entre um ponto e outro. Vou parar e voltar aqui para a posição centralizada. Outra coisa, galera, ele tem esse pino aqui
que é da mesma rosca de tripé, 1/4 se eu não me engano, que vende um acessório para você encaixar aqui e colocar um monitor, colocar algum microfone, algo aqui no gimbal. Eu achei uma desvantagem de não vir com o produto, você tem que adquirir por fora, custo em média de R$100, não comprei ainda, mas poderia vir uma furação aqui no braço, em algum local, pra gente prender mais acessórios. Mas tem esse acessório para você comprar e resolver esse problema. Outra coisa que ele tem aqui embaixo, deixa eu colocar aqui para focar, ele tem duas saídas USB-C e aqui atrás também tem mais duas, não sei se vai dar para ver por conta dos motores, aqui ó, tem mais duas aqui. Para que servem essas saídas e entradas? Que é a alimentação. Então olha que legal. Eu posso ligar aqui minha câmera, no caso estou filmando aqui com a ZV-10, ela é alimentada pela USB. Então eu posso colocar a ZV-10 aqui, conectar aqui no gimbal e a câmera vai ser alimentada pelo gimbal. Muito bom isso. Outra coisa que eu posso colocar aqui do outro lado, um monitor externo e ser alimentado também pelo gimbal. Lógico, a bateria vai ir muito rápido, né? Mas o que você pode fazer? Olha a dica que eu consegui fazer legal. Conectei a ZV-10 aqui, liguei o cabo de força no USB-C. Conectei o monitor, liguei o cabo de força no USB-C aqui. E conectei uma bateria no bolso, essas baterias Sony NP, com um cabo USB grande e pluguei aqui direto no gimbal. Aqui embaixo tem o espaço para o carregamento. Então, eu alimentei o gimbal aqui com a bateria no bolso e o gimbal alimentou todo o meu equipamento, tanto a câmera como o monitor. E isso facilita muito o job, porque você não precisa colocar bateria no monitor, bateria na câmera. Uma coisa só, com os cabinhos aqui, resolve tudo. Aqui atrás a gente tem duas conexões para conversar com a câmera. Se você colocar uma câmera aqui que reconhece, você pode apertar o REC direto aqui no gimbal e vai apertar o REC na câmera para você. Eu não acho muito funcional isso, até porque eu prefiro apertar na câmera para ter certeza que eu coloquei para gravar, né? A ZV-10 tem essa vantagem, como ela tá me gravando ali, ela tem essa borda vermelha, então consegue identificar. A SL3 não tem. Eu aperto o REC, ela grava. Eu percebi que pelo menos na SL3 ele dá uns lag, às vezes ele não funciona o REC. Você aperta, ele não começa, você aperta de novo, ele começa, de repente para. Então não achei muito seguro usar. Fora isso, galera, o que a gente pode falar? Para calibrar esse gimbal é relativamente bem fácil, dependendo do kit que você tá usando. Como eu disse, na vertical precisa de um plate. Eu comprei um plate à parte para colocar a câmera na vertical e filmar, já que esse modo aqui não me ajuda. E tem algumas dicas na calibração, tá bom? Eu posso fazer um vídeo só calibrando ele, eu sei que tem vários aí no YouTube, mas eu posso estar fazendo um vídeo para vocês. No mais, é um gimbal que vale muito a pena. É um gimbal pelo custo-benefício, como eu falei, excelente. Ele é leve, muito prático de manusear. Aqui ajuda muito para você fazer takes mais embaixo, ó. Você pode fazer aqui, você tem uma empunhadura bem melhor para fazer takes mais baixo. Você pode abaixar, não precisa ficar acabando com a sua coluna. Então, basicamente é isso, galera. Esse é o Scorp C. Eu recomendo ele? Bom, pela faixa de preço que ele ainda se encontra, até R$1.200, R$1.300, eu acho que vale a pena. A gente não tem nada mais barato que isso, que seja melhor que ele, né? Como eu disse, tem alguns pontos negativos, como o modo vertical, o peso, a carga que ele aguenta e esse errinho que dá aqui quando você aperta para gravar e tá conectado na câmera. Mas fora isso, eu acho que é um excelente custo-benefício. Eu acho que ainda vale em 2023 o Scorp C. Então é isso. Me diz aí nos comentários se você já tem esse gimbal, se você já usou, se você tem alguma informação que eu não passei aqui, se você gosta dele, se você tem alguma dúvida referente a ele, coloca aí pra mim saber, tá bom? Um abraço e fique com Deus.